Quarta-feira, dia de Capital Sustentável, com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças nos discursos dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Carlo, boa noite para você. Boa noite. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Bom, vamos começar pelo presidente Lula. Ele falou de fome, ele falou de desigualdade, ele falou de clima. O que significa colocar temas sociais, ambientais, no centro de uma Assembleia que é voltada para a segurança e para a diplomacia internacional? Cris, boa noite. E tive o prazer já de falar nessa sala, né? Sala maravilhosa. E o que tem, na verdade, assim, os temas, eles estão todos misturados. Interligados. Né? Interligados, não tem como. Então, quando a gente fala de fome, de insegurança, a gente fala, claro, na necessidade de uma diplomacia mais articulada para que a gente não tenha os problemas que a gente está vendo agora com relação à imigração e todo o resto, né? Então, tudo está muito interligado, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em clima, a gente fala com relação às consequências de uma crise climática. A gente está falando aqui, por exemplo, seca, né, ou excesso de chuva, o que causa grandes problemas, como a gente pode ver em qualquer lugar do mundo hoje em dia. E isso, claro, afeta radicalmente os países, né? Vou te dar um exemplo aqui que eu acho bem interessante. Quando ainda o presidente Obama, né, a Casa Branca ela mantinha todo um site dedicado à questão da crise climática, né? E o governo Obama, então, atrelava a guerra da Síria à crise climática, né, que passou por uma seca muito severa, histórica, o que causou um deslocamento muito significativo de populações e fez uma pressão, segundo o governo Obama à época, fez uma pressão ali naquela sociedade e deixou então que parte daquelas pessoas fossem então se radicalizando em algumas partes e aí a gente vê alguns conflitos acontecendo, né? Esse é um exemplo. Então, por isso que, claro, que a ONU tratar da crise climática e o governo Lula, o presidente Lula, levar essa questão de fome, associar pobreza à questão climática, é uma coisa única. Bom, vamos agora olhar para o lado do Trump, que, por outro lado, ele voltou a atacar as políticas climáticas, como ele sempre faz, ele reforçou o nacionalismo econômico. Esse discurso pode, de alguma forma, afetar fluxos de investimento e o ritmo da transição energética global? Pode, sem dúvida. Cris, agora eu queria nos lembrar, você vai lembrar disso, debate Biden e Trump 2020 na CNBC, aquele debate que o Biden mandou o Trump calar a boca, etc, etc. Olha que curioso, né? Quando o tema da crise climática foi abordado, o Trump não se colocou como negacionista. É verdade. E aí aquilo que a gente vem sempre tratando aqui, da questão conjuntural, né, e da questão geopolítica, né, naquele momento não tinha espaço para ele falar 1/10 do que ele falou dessa vez, né? Porque ele se colocou como negacionista, mas bastante agressivo, né? Imagina que ele coloque que a Europa está em crise, segundo ele, e isso por conta da agenda verde. Diz que tudo é uma farsa, né? Não é, tudo é uma farsa, que é uma frase bastante comum nos negacionistas, né? Então, assim, uma coisa horrorosa, né? E aí, Cris, o que traz de desafios aí, né? Primeiro, isso traz uma instabilidade regulatória. Então, todo mundo que já fez seus aportes de investimento na transição energética nos Estados Unidos está bastante preocupado nesse momento. A gente vê que todo o pacote de política do IRA que o presidente Biden fez, né, o Inflation Reduction Act, que era muito relacionado a clima, ele vem desmontando o item a item, né? Então, isso traz uma falta de segurança muito grande, né? Inclusive questão regulatória. Fora isso, que a gente vai ver cada vez mais nessa questão de fluxo de investimentos é a questão de nearshoring, friendshoring, só que agora está fugindo um pouco talvez dos Estados Unidos, né? Então, por isso que os investidores, sem dúvida nenhuma, vão procurar cada vez mais quando a gente está falando em transição, porque a gente vai ter muito claramente uma clivagem ali nos Estados Unidos, né? Então, tentando recuperar como o presidente Trump já fez no seu primeiro mandato
energia fóssil, vamos lembrar que não adiantou, né? Então ele fez todo um esforço, novas legislações, novos incentivos para, por exemplo, a questão de carvão mineral, e assim, não aconteceu nada, né? Nada foi movimentado, não teve um emprego adicional, né? Por conta de, claro, a gente vê as energias renováveis aí avançando muito fortemente, né? Então, por isso que, claro, os investidores eles têm que ficar muito atentos a isso, né? Ao que vai acontecer não só com a legislação federal, mas também legislações ali subnacionais, ou seja, estados e municípios nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar hoje, por exemplo, a gente viu um acordo entre Brasil e Califórnia. Califórnia, sempre é bom a gente lembrar, se fosse um estado-nação, seria o 6º mais rico do mundo, né? E a gente sabe que os Estados Unidos, na verdade, são uma confederação de estados independentes, né? E rapidamente para a gente acabar, diante desses dois polos que você trouxe aqui, Lula e Trump, quais são os riscos e as oportunidades para os investidores? Assim, o navio, o trem da transição para uma economia de baixo carbono, para a transição energética, já saiu, já foi, né? Então, por exemplo, a China, vocês falaram bastante aqui com relação às metas da China, de 10% após o pico de emissões, né? E foi interessante, assim, uma grande ONG ambiental coloca ali, então, que a meta ela é decepcionante, ao mesmo tempo ela é transformadora, né? E por quê? Porque decepcionante com relação a 10%, se quisesse ter um alinhamento com o Acordo de Paris, deveria ser 30%, tá? Lembrando que China, maior emissor hoje, né? Não de maneira cumulativa, mas o maior emissor anual hoje. E aí o que acontece? No entanto, colocou uma meta de ter até 2035 3.600 giga só de eólica e solar. O Brasil hoje tem 200 do total do sistema interligado nacional, né? Fora isso também, toda uma meta relacionada à recuperação e preservação de florestas na China e outras coisas ali, né? Então, isso quer dizer o quê? Que pensando em Brasil, pensando em investidores globalmente, né? A gente tem uma agenda clara de transição, tá? Então, duas coisas que eu colocaria ali, pensando em clima, e que é o que está sendo dito por todos os países, né? Uma parte que é de resiliência, tá? Então a gente sabe que esses impactos, a gente viu hoje Bangkok, né, o que aconteceu, e a gente vê que a gente precisa ter cidades resilientes, tá? Então para isso tem uma necessidade de investimento em infraestrutura em todos os países. Mesmo os países desenvolvidos, a gente tem visto o que está acontecendo na Europa, ano após ano. Sim. Então, a gente tem uma demanda por investimento em infraestrutura muito grande. E, do outro lado, a questão de transição energética. Quando eu falo em transição energética, eu não estou falando só ali no investimento em eólica, no investimento solar. Eu estou falando nas boas e velhas agora, né, cada vez mais sempre ditas terras raras, né, que é um dos pontos da conversa de Lula e Trump, né, mas também minerais críticos em geral. Então, por isso que está dado ali, né, muito claramente a agenda que vai se ter para o futuro. E mesmo, acho que você mesmo fez essa pergunta ainda hoje para algum comentarista, no sentido de que, olha só, né, se o governo Trump ele nega a questão climática, mas por que ele olha tanto, por exemplo, minerais de transição? Sim. É claro que tem toda uma questão aí também com relação a armamento, toda uma questão de defesa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso aí não seria suficiente. Sem dúvida, o governo por trás ali tem muita clareza de tudo o que está acontecendo, porque é inegável, né? Carlos, muito obrigada. É sempre um prazer ter você aqui. Até semana que vem. Obrigado, Cris.